Olá, sou o Vitor Ribeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Futureproof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o Zé Carlos vamos falar sobre o mercado imobiliário português. No fundo, o que os investidores particulares precisam de saber. Vamos abordar o contexto económico, os segmentos de investimento, as dinâmicas demográficas, políticas públicas e também a rentabilidade. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção dos comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Futureproof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Futureproof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Futureproof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, olá Zé Carlos. Olá, Vitor. Em termos atuais, o panorama atual do mercado, falando aqui do mercado imobiliário, temos um crescimento económico, diria, moderado, baixo. Inflação em abrandamento, a taxa de Euribor também a recuar face ao pico de 2023. Os preços das casas retomam subida de 2 dígitos. As yields brutas próximas dos 7% em termos médios, com uma variação acentuada entre aquilo que é o setor urbano e o interior. Zé Carlos, começaria por ti. Que fatores explicam a persistência da valorização dos preços, além da subida dos juros? A descida. Neste caso, a descida, mas na subida já vem de trás, né? Vinha mesmo com a questão da subida. Sim, exato. Portanto, os juros até do final de 2023, mais ou menos. 2021 estavam, portanto, negativos em menos 0,5%. Portanto, depois subiram até, portanto, final de 2023 para os 4% e depois daí desceram Tem vindo a descer. desceram então nos 2%. E, portanto, isso, digamos, de acordo com... E apesar disso, o mercado imobiliário continuou. Exatamente. Eu tenho esta perspectiva, digamos que o mercado imobiliário em Portugal é, digamos, e nós estamos aqui a falar sobretudo do mercado residencial, não é? Sim. Portanto, é liderado pelos nacionais e, portanto, isso decorre, e digamos, a atuação decorre essencialmente da acessibilidade da casa e, sobretudo, digamos, da capacidade de endividamento que os particulares têm, enfim, para aceder à casa. Apesar de a maioria das casas ainda é, portanto, adquirida com crédito e, portanto, as pessoas não compram a casa, entram num plano de pagamentos que possam, enfim, sustentar. E o que acaba por acontecer é que, portanto, entre o início de 2022 e o final de 2023, nós temos, por força das medidas macroprudenciais do Banco de Portugal, da maneira que estavam desenhadas, temos uma redução da capacidade de endividamento que nos casos mais extremos, portanto, nas maturidades até 40 anos, chegaram a atingir 45%. Por outras palavras, quem pudesse comprar, portanto, quem pudesse aceder no final, com o mesmo rendimento, no final de 2021, a 200 mil euros, portanto, no final de 2023 já só conseguia chegar aos 110 mil. Aos 110 mil, exatamente. E depois, portanto, e depois acontecem duas, e nessa altura, medido pelas avaliações bancárias, o mercado estava a parar. Portanto, nós temos aí variações mensais que chegam aos valores mínimos de 3%. Portanto, variação homóloga. Certo. Portanto, variações, portanto, homólogas anuais. Certo. E nessa altura, portanto, dá-se portanto, duas alterações estruturais. Uma, portanto, o Banco de Portugal deixe, portanto, o stress test que é aplicado na avaliação de solvência
de incrementar 3% à taxa Euribor, vai incrementar só 1,5%, na mesma altura em que começa uma descida de taxas que é relativamente rápida, que já leva 2% acumulados, e o efeito conjugado dessas duas, portanto, mais vale falar portanto, dos fatores que são facilmente quantificáveis, porque depois há os fatores que não são tão facilmente Sim, quantificáveis, sim, esses sim. temos de falar de forma qualitativa. Portanto, essa descida de 3% para 1,5%, conjugada com a descida das Euribors, nos mesmos créditos a 40 anos, já permitiram, para o mesmo nível de rendimento, um aumento de 50% na capacidade de, enfim, de aceder a crédito, que E de depois é comprar utilizado e que é imóvel. utilizado para comprar imóveis. E, enfim, mais ou menos dando outra vez o mesmo exemplo, não é? Se eu no final de 2023 só conseguir ir a 140 mil euros, agora, digamos, já consigo ir a 140 mil euros mais 70, portanto já consigo ir a 210. Pois. Se considerarmos que os rendimentos também subiram qualquer coisa no entretanto, portanto, temos aqui uma ideia Capacidade. da capacidade, enfim, nos casos mais extremos, depois nas maturidades mais curtas, este valor de 50% vai se diminuindo, mas mesmo assim, portanto, enfim, Sim, não sim. vamos fazer aqui um rosário de para estes é isto, para aqueles é aquilo, pronto. Sim, mas alterou Alterou significativamente. Sim. substancialmente. E depois aconteceu aquilo que toda a gente, enfim, viu, não é? O novo governo tomou duas medidas para incentivar a compra de habitações pelos jovens, que desde já eu digo que sou super favorável a que se é preciso, digamos, apoiar alguma faixa etária, que se as políticas fiscais do governo devam apoiar alguma faixa etária, eu acho que devem ser os jovens e não, digamos, as outras classes etárias que têm sido sistematicamente apoiadas por todos os governos e mais algum, e eu não vou citar quais para não ofender ninguém. Exato. Portanto, tomou duas medidas, portanto, a eliminação do IMT, de parte do imposto de selo, digamos, sobre o registro da casa, e depois o mítico, portanto, a garantia pessoal do Estado, que prosaicamente adquiriu o nome do financiamento a 100%, não é? Exato. Que permitiu que pessoas que não tinham ainda, digamos, os 10%, portanto, exigidos pela medida macroprudencial do Banco de Portugal, juntamente com os impostos todos que juntam para aí mais 3 ou 4%, 5%, dependendo do Sim, valor dependendo. Sim. da casa, não é? E que podem ser valores significativos, permitiu que um conjunto de pessoas aparecesse no mercado. Ou seja, e depois nós temos Portanto, o aumento da procura. um aumento da procura, ainda por cima concentrado nessa faixa etária. Nós temos, digamos, uma indicação que portanto, portanto, os proponentes mutuários até 35 anos representam agora mais de 50%, 54%, da última vez que eu vi o número de todas as pessoas que estão a adquirir casa. E que este ano, que foi quando a medida entrou, portanto, isto já, enfim, no ano passado, portanto, este ano, que entraram em vigor, portanto, foram finalmente operacionalizados a questão do financiamento a 100%, já 42 mil jovens beneficiaram disso. Isso não significa 42 mil aquisições, mas se calhar significa, porque há Sim, aquisições para sim. um proponente ou dois proponentes, mas significa mais 30 mil casas. Então, essa taxa de, digamos, 54% que te referes, Sim. subiu muito nos últimos anos. Não é? Subiu. Sim. Era menor. Eu, digamos, sou todo favorável porque, enfim, são os jovens que precisam de constituir Sim, família e, portanto, eu sou 300% a favor da medida. sim, Agora, a questão é a seguinte: a oferta de casas, no curto prazo, é completamente inelástica, não é? Não é por eu aumentar a capacidade das pessoas a comprarem que aparecem mais casas claro, no mercado, que ela é praticamente insensível no curtíssimo prazo, digamos, à evolução do preço. No médio prazo já não é bem assim, porque depois as pessoas começam-se a movimentar para produzir casas ou para recuperar outras para virem para o mercado. Mas no curto prazo, não. essa questão é interessante e esse dinamismo do mercado imobiliário, que nem sempre foi assim, mas tem-se revelado de facto nos últimos anos. Henrique, esta recente descida da Euribor, que
no fundo já é significativa, né, desde o pico de 2023, altera a equação do financiamento para os investidores. Em que moldes? Sem dúvida, porque, como estavam a referir há pouco, portanto, início de 24, a Euribor a 12 meses situava-se nos 3,5%, hoje anda à volta dos 2%, pouco mais. Isso representa uma descida de 150 basis points. Sim, muito mesmo. E isso reflete-se desde logo numa diminuição superior a 10% na prestação que se paga ao banco. Não é? O que significa, como é óbvio, um maior alese orçamental por parte das famílias que pretendam adquirir a habitação. Obviamente que as decisões relativamente a esta nova equação face às descidas da Euribor têm a ver com a renegociação, não é, das condições de financiamento ou eventualmente a amortização antecipada da dívida. Claro que enquanto a yield bruta estiver acima daquilo que é o custo all-in do financiamento, faz sentido não amortizar e, portanto, manter a alavancagem. Eventualmente, se isso não acontecer por qualquer razão, aí pode-se tentar fazer uma renegociação com a banca e reduzir a taxa de juros efetiva. Bem, o que eu acho é que enquanto a taxa média de rentabilidade no setor imobiliário se mantiver tal qual está, não é? À volta dos 7%, como tu referiste, continua a fazer sentido, ainda mais sentido com esta descida investir no setor imobiliário, com prudência e com muita atenção, é que nem todos os segmentos oferecem a mesma rentabilidade, nem todos os segmentos estão sujeitos ao mesmo tipo de constrangimentos regulatórios, legais. E até em termos fiscal, não é? Também. Em termos geográficos, exatamente. Em termos geográficos também as tendências são diversas e, portanto, é preciso alguma atenção, que não apenas olhar para a Euribor e fazer as contas entre yield e taxa de custo efetiva no financiamento. No fundo é muito redutor, né? Fazer esse tipo de análise. Concordo, e já abriste caminho aqui ao tópico seguinte, que é o segmento de investimento. De facto, faz sentido falarmos aqui um pouco sobre o arrendamento, longa duração, o próprio AL, que para alguma parte da sociedade terá sido lesiva, né? para o imobiliário, para outra parte não. Eu que o diga. Exatamente. Também os nichos emergentes que estão aí também, mais nos centros urbanos, como é o co-living e a residência de estudantes também, que acaba por ter aqui um potencial. A reabilitação urbana também parece-me que é um segmento muito interessante. Zé Carlos, entre o arrendamento tradicional e o AL convertido, qual oferece hoje melhor combinação de risco e retorno? O que é que achas disso? Eu aqui tenho uma versão menos catastrofista do papel do arrendamento do que a maior parte das pessoas, relativamente ao papel do alojamento local na evolução dos preços. Enfim. Sim, são parênteses. Quando eu digo aqui AL, é alojamento local. Exatamente. Estou a fazer AL. Eu posso desde já dizer que estou absolutamente de acordo com o Zé Carlos também. Antes de mais, digamos, quando se fala de investimento imobiliário, quais são as três principais características que influenciam, digamos, o valor da propriedade? Localização e localização, não é? Moral da história, isto para dizer o quê? Nem todos os imóveis têm características para alojamento local. Claro. O alojamento local funciona na zona de procura turística. Portanto, se eu puser por um lado, portanto, há algum alojamento local em zonas de procura excepcional, em que aquilo funciona como uma espécie de hotel, enfim, para famílias e preços mais interessantes, mas onde é possível, digamos, pedir, portanto, valores diários muito elevados e claramente esse tipo torna-se mais rentável. Torna-se mais rentável, mas isso não quer dizer que se eu tenho digamos, um imóvel do outro lado da cidade, e se eu tentar converter aquilo em alojamento local, aquilo não seja um perfeito desastre, não é? Claro. E, portanto, por um lado. Depois, por outro lado, eu tenho a ideia que, se nós fizermos bem as contas, o alojamento local, portanto, na realidade funciona como um hotel e tem custos associados ao hotel.
as limpezas, os têxteis, digamos, Então, portanto, licenciamentos também, não é? as As taxas plataformas, turísticas, as taxas turísticas, enfim, uma montanha de custos. cumprimento de normas de segurança O contra cumprimento- incêndio, Exatamente. que podem ser bastante Muito. O preço onerosas. da água, que é diferente, para não ir mais longe. Portanto, na realidade, não é? Eu E tenho a a noção. sazonalidade do próprio turismo, não é? A futura tributação de mais-valias continua a Também. ser muito mais gravosa para, Sim, Sim, fiscal. quando depois é preciso reconverter aquilo de em. forma incompreensível. Enfim, eu diria que o Estado precisa de receita e, portanto, é compreensível sobre esse ponto de vista. Fala desse ponto de vista. Parece-me, hoje, quer dizer, parece-me mais do que uma necessidade de receita, parece-me uma punição com um pendor ideológico injustificado. Sim, Sim, é por aí. eu Sim. concordo completamente, porque isto, digamos, já não está no capítulo do racional, está no capítulo, digamos, Ideológico. do ideológico, da mesma maneira que os vistos gold que desapareceram, e não foi por isso que o imobiliário, digamos, se tornou mais acessível. Pelo contrário, a conjugação, enfim, Já lá vamos. já lá vamos. Mas pronto, voltando um bocadinho atrás, e, portanto, eu diria que isto depende das características do imóvel. O arrendamento tradicional com um bom inquilino, que não tem praticamente despesas, que o inquilino toma conta do imóvel e o estima, é muito mais rentável se as contas forem todas bem feitas do que. Portanto, eu teria de arrendar o mesmíssimo apartamento 50% acima, só para ter a mesma rentabilidade líquida, não é? Depois as contas, Pois. enfim, não tomem isto como uma indicação, uma consultoria relativamente Claro, às sim, contas. sim. E, portanto, isto depende tudo da localização do imóvel. E depois depende de outra coisa que, infelizmente, enfim, os nossos sucessivos governos fazem questão, que é destruir a confiança, não é? Sim, a confiança é a base do investimento. A confiança é a base do investimento no arrendamento, não é? Sim. E o grande problema é esse. O estudante e o turista, a gente tem certeza absoluta que se vai embora, não é? Sim, essa questão é importante. Aliás, e isso leva à tal situação dos nichos e das novas formas também de segmentos de investimentos. Henrique, gostava que explorasse aqui um pouco. O co-living tem potencial para escalar ou continuará um segmento de nicho? Não tenho dúvidas que tem, não é? Portanto, embora ainda represente uma percentagem muito pequena Sim. do arrendamento urbano, a verdade é que tem crescido uma taxa elevadíssima desde 2022, sobretudo em Lisboa e no Porto, a mais de 30% ao ano, havendo vários drivers em termos de escala, nomeadamente um push significativo do ponto de vista demográfico, jovens profissionais, nómadas digitais, Exato. estudantes internacionais preferem contratos flexíveis, Uhum. com tudo incluído, ao fim, com parte, pelo menos, das despesas incluídas. Existem incentivos municipais para a reconversão de edifícios e licenciamentos mais simples do que em AL. Exato, exatamente. Portanto, ou seja, há aqui uma maior flexibilidade no aproveitamento desse espaço para fins de co-living. Uhum. É? Eu próprio, aliás, enquanto investidor, sou um adepto, porque lá está, evita algumas questões que o Zé Carlos, pelo menos aquela questão de como é que nós gerimos um arrendatário a longo prazo. Pois. Se é verdade que estima mais o imóvel, também é verdade que se houver algum imprevisto do ponto de vista económico a esse inquilino, torna-se mais difícil substituí-lo por outro, não é? E portanto há menos flexibilidade que o co-living. A yield bruta acaba por ser mais interessante, claro, que também, devido à vacancy rate, torna-se também um bocadinho mais imprevisível o fluxo de caixa. Mas até em termos fiscais também se torna interessante, não é? Torna-se, claro que sim. Os contratos são os contratos mais imposto de selo, não é? Por aí fora. Certo, mais imposto de selo, mas é só sobre a primeira Só a renda. primeira renda, sim, mas há mais rendas, não é? Mas as rendas são claramente mais elevadas para o preço de um apartamento T3. Vamos supor que anda na ordem dos 1000€, só apenas nesta hipótese. Se estivermos a falar de co-living, pode chegar aos 1500€. Portanto, uma porcentagem bastante superior, 50%. Sim. E além do menor risco de alguma dificuldade pontual financeira, que depois torna extremamente difícil o despejo
Sim, se for um estivemos a T3 falar como de uma estavas a família, referir, etc. não é? Exatamente, é isso. Depois, o enquadramento legal permanece uma certa interrogação, aliás, porque, não deixam de ser várias pessoas que estão a viver no mesmo espaço. Certo. Qual é verdadeiramente a diferença durante um período de tempo relativamente curto de perguntar-me qual é a diferença entre o co-living e o alojamento local? Temos um conjunto de pessoas a viver no mesmo espaço durante um período de tempo relativamente reduzido. Sim. O que pode levar o legislador a ter algumas ideias quanto à regulação deste regime de arrendamento. Vamos ver. Parece-me que nos centros urbanos, nos maiores centros urbanos, Lisboa, Porto, Braga, continuará a registrar uma tendência ascendente do ponto de vista dos estudantes, etc. E relativamente às ilhas, não é? Madeira e Açores, mais a nível dos nómadas digitais, que Exato. preferem ambientes tranquilos, etc. Nas outras zonas, como é óbvio, não é? O co-living só se for aquele mais relacionado com uma certa imigração ilegal, que não propriamente expats ou nómadas digitais Exato. ou coisas Certo, desse certo. género. Isso leva-me à questão Ou estudantes demográfica internacionais. sim. Leva-me à questão das dinâmicas, né, que tem a ver com a demografia e com a procura internacional. No fundo, também é importante. Aliás, os estrangeiros representam cerca de 12% do valor transacionado em 2023. Quanto, desculpa? 12%. Do valor, não do número de imóveis. Não, do número de Porque imóveis. eles Sim. compram imóveis mais Sim, caros. com um valor mais alto. E quando se diz estrangeiros, é não residentes em Portugal. Sim, Ou não seja, residentes, podem ser sim. portugueses Que estão fora que já estão há fora bastante de tempo. Portugal. Sim. E estou a falar também concentrados em Lisboa, Porto e Algarve, que são as zonas de facto de maior impacto. Óbvio também que o saldo migratório positivo também tem influência, né? Estamos quase nos 11 milhões de habitantes. Exatamente, é verdade. Um crescimento de 10% da população em pouco tempo. Desde os anos 60 não se via tal coisa. Exatamente. E também o envelhecimento, né? É a redução dos tamanhos dos agregados familiares, também se nota isso, o que leva a procura a aumentar nos T1 e nos T2, coisa que não acontecia, que será que Sim, há um... as tipologias mais décadas, né? reduzidas. Henrique, então, até que ponto é que a imigração atual garante suporte à estrutura atual de preços e de procura? Acho que já referiste o essencial da minha resposta. De facto, é a imigração, ou seja, a vinda, a chegada de um número muito significativo de migrantes aqui ao nosso país gera uma pressão automática sobre o setor imobiliário. Não é? São precisos espaços para onde essas pessoas possam viver, habitar. Pronto. Face a uma significativa elasticidade da oferta de habitação, isso significa que aquelas que existem também tendem a ser ocupadas e gerando uma rentabilidade atrativa para aqueles que até há pouco tempo as tinham devolutas ou então aqueles que as compraram a quem as tinha devolutas. Exato. Claro que nós temos aqui vários perfis de migrantes, desde um perfil médio-baixo, não é, que todos nós conhecemos, aquelas pessoas que trabalham nas gasolineiras, nos estabelecimentos de retalho comercial e que, portanto, procuram espaços onde as rendas sejam mais baixas. Isso pode ser interessante para um determinado tipo de investidor, até porque esse tipo de imóveis, para esse tipo de migrantes, são a preços mais reduzidos, certo, do que, por exemplo, para nómadas digitais sofisticados. Aí estamos a falar de outra tipologia e de outra qualidade de imóvel. E, portanto, estamos a falar de rendas premium, digamos assim. As projeções são que continua a ser necessário um volume significativo de imigração para o nosso mercado de trabalho, dado o déficit que ele enfrenta, tanto pela saída de mão de obra qualificada, ou até relativamente pouco qualificada, não interessa, nacional para fora, para outros países da União Europeia e fora da União Europeia. Portanto, há essa substituição. Temos também uma dinâmica demográfica endógena bastante débil, que já se vem a registrar há décadas, enfim, e que continua, obviamente, com uma taxa de fertilidade muito reduzida, não é? Muito abaixo daquilo que seria o expectável para a manutenção do saldo natural. Positivo, sim. E, portanto, enquanto o crescimento do PIB se mantiver moderado, ou seja, não baixo, não é? Digamos que será necessário continuar a reabastecer o mercado de trabalho com migrantes. Eu penso que isso é absolutamente pacífico
para todos os economistas, para todos os analistas, Sim, acho que é. que se debruçam sobre a nossa realidade económica e, portanto, continuará a haver alguma pressão relativamente ao setor imobiliário. Sim, Portugal também, se continuar a conseguir exibir alguma qualidade de vida, índices de segurança interessantes, dadas as suas características do ponto de vista cultural, paisagístico, climático, etc., sim. poderá continuar também a atrair outro tipo de migrantes mais afluentes, digamos assim, E até para outras cidades para outras secundárias. cidades, para outras cidades, Não é? já como por exemplo Castelo Branco, Exatamente. cidades do interior, Bragança, mas também cidades mais com ligações mais próximas a Lisboa e ao Porto, como por exemplo Leiria, Braga, e que também são cidades dinâmicas do ponto de vista económico. Mas eu diria que aquilo que pode condicionar eventualmente, deste ponto de vista dos migrantes, a questão da pressão sobre o setor imobiliário é alguma deriva para uma política mais endurecida relativamente à entrada de migrantes. Migrantes, sim. Migrantes. Isso sim, Que já se revela no sim, debate político, não é? sem Cotidiano. dúvida, porque uma questão, de facto, Eu julgo que isso não terá grande impacto. Aliás, se nós virmos aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, com muito mais histeria do que aqui em Portugal e com polícias desenhadas para o efeito, não é? O facto é que tem sido muito difícil para a administração Trump localizar os imigrantes ilegais, expulsá-los em número significativo. Sim. E mesmo aquilo que tem feito tem resultado em perturbações sociais, por exemplo, veja-se o caso em Los Angeles, muito significativas, ou seja, o custo de oportunidade desse tipo de políticas mais agressivas, julgo que ainda é muito considerável. Exatamente. E acho que vai dissuadir um bocadinho os governos europeus de enverdarem por esse género de políticas. Não são muito eficazes. Não são muito eficazes, sim. Podem ter... São espetaculares do ponto de vista das não, imagens, mas pouco eficazes. Sim. A questão dos compradores estrangeiros, neste caso, não é? E se calhar de outro tipo de compradores, Zé Carlos, continua a ser forte. O que é que achas? Mesmo com os preços atuais? Eu digo, portanto, aqui há dois tipos de, enfim, havia ou três tipos de compradores estrangeiros. Aqueles que deram enorme histeria, que eram os vistos gold, que eram cerca de 1000 por ano. E, portanto, os vistos gold mais ou menos acabaram e isso não teve impacto nenhum. Pelo contrário, não é? A habitação no primeiro trimestre deste ano subiu, portanto, teve uma variação anual de 16,3%, que é o máximo dos máximos desde 2009, que é quando são corrigidos estes indicadores, e segundo as minhas estimativas pessoais, ainda vai ser esse valor ultrapassado no final deste trimestre, que ainda não acabou, não é? Portanto, ou seja, não era o problema, certamente. E depois nós tínhamos dois tipos de estrangeiros, não é? De elevado rendimento, portanto, as pessoas que vinham para cá trabalhar e que beneficiavam do estatuto fiscal dos não residentes, dos residentes não habituais, que de facto tem impacto nos preços. Que de facto é esse impacto e que ninguém falava. Em alguns segmentos, sim. Não em todos. Depois isto vai por arrastamento, percebes? O problema do imobiliário é que funciona o fenómeno da mancha de óleo. Começa aqui e depois começa a alastrar por aí fora. E depois também tínhamos a questão dos reformados, enfim, que também tiveram algum impacto, não é? E, portanto, enfim, eu acho que toda e qualquer medida que incidir sobre esse subsegmento, esse sim terá impacto nos preços. A outra não, acho que era mais digamos ali, um ódio de estimação. Mais uma deriva ideológica do que propriamente o impacto que a gente tinha. Se calhar esta subida que se registrou, não sei o que é que tu achas, Zé Carlos, agora vou fazer o papel um bocadinho de moderador, terá a ver com aquelas políticas fiscais que favoreceram a aquisição de habitação por parte dos jovens e que anteciparam essas aquisições? Tem tudo a ver com isso e digamos com a descida das taxas e com a redução do teste de acessibilidade. Sim. Eu diria que é tudo, enfim, depois, se eu fosse um macroeconomista, estaria ali a fazer
digamos, uma regressão com umas técnicas mais ou menos sofisticadas e com um modelo mais ou menos, chegava à conclusão que não sei quantos por cento eram explicados por aquilo. Modelo de regressão múltipla. Exatamente. Enfim, mais ou menos sofisticado. Mas aqui não é preciso, não é? Digamos, é tão óbvio, não é? Certo. Só não vê quem não Quem não quer ver. quem não quer ver. Não, essa questão é importante e, aliás, a questão da deriva ideológica, até em termos políticos, tem falado muito sobre a questão das rendas, né? Da limitação às As rendas rendas. estão a cair. Exato. Incrivelmente. Portanto, a notícia que surgiu agora é que as rendas tinham aumentado 10% ano. Só que entre o primeiro trimestre e o quarto trimestre as rendas já caíram. Pois. Em 25, portanto, localizações portuguesas com mais de 100 mil habitantes caíram em 18. Pois, Não me é admira, isso. Sim. enquanto investidor. Sim. Repara, houve muitos pequenos investidores, pequenos e médios e Sim, grandes, sim. mas sobretudo eu estou a falar de uma certa multidão que achou que o imobiliário era uma espécie de Eldorado e ao mesmo Exato. tempo um investimento seguro, adquiriram habitações para arrendamento. Isso aumentou obviamente a oferta e a oferta no Claro. mercado de arrendamento para uma procura, ainda que tenha aumentado, aumentou menos em dimensão do que a oferta, e isso fez com que o preço, ou seja, a renda, tenha diminuído agora. E prevejo que venha a diminuir mais nos próximos trimestres. Sim, e a questão aqui do impacto. E prevejo, públicas, já agora, não é? prevejo também algumas oportunidades para investidores mais atentos, que poder-se-ão aproveitar de investidores que foram mais afoitos, que se alavancaram mais e que agora com a descida das rendas poderão ter que alienar imóveis para os quais não têm unhas para tocar essas violas. Nota mental, se as taxas de juros subirem, procurar oportunidades no imobiliário de É arrendamento. interessante, por exemplo, verificar que na altura da pandemia houve alguns investidores que tinham feito os investimentos antes da pandemia com determinado tipo de expectativas de rentabilidade. Essas expectativas não se verificaram, tiveram que vender os imóveis com prejuízo ou sem qualquer espécie de ganho. Sim. Também é provável que com o aumento da oferta de habitação para arrendamento e com a descida das rendas, isso possa gerar algumas vendas mais a saldo, algumas fire sales, que podem ser aproveitadas por investidores com outro arcabouço financeiro. Com alguns conhecimentos. Façam algum real estate picking. Exatamente, isso mesmo. Não, eu também estava aqui, só para acrescentar a este ponto, a questão da estabilidade também governativa em termos de políticas, não é? Para não haver aqui muitas alterações, programas mais de habitação às rendas, mais... Eu acho que o principal... Eu sou absolutamente contra tudo isso. Pois, isso. Eu acho que aquilo que gerou além dos vistos gold, também estou de acordo com o Zé Carlos, acho que isso não teve qualquer efeito. Acho que, de facto, aquilo que fez com que o preço dos imóveis subisse em Portugal foi o afluxo migratório, quer dizer. E a falta de construção também, durante vários Sim, a falta de construção, sim, mas como é relativamente inelástica a oferta, certo, bastante inelástica, se tu deixas entrar centenas de milhares de pessoas um curto espaço de tempo, isso vai gerar pressão no mercado. Claro. Pronto. Quanto mais o Estado intervém no mercado com políticas aqui, subsídios acolá, isenções acolhi, apesar de eu achar que, sim senhor, os jovens são aqueles que merecem essas isenções, o facto é que isso distorce o funcionamento do mercado. Era isso que eu ia dizer, eu sou contra tudo, menos da parte dos jovens. Portanto, eu tenho um grande receio de que isto tudo se salve numa salada russa. Ninguém percebe muito bem o que é que está a acontecer no mercado, não é? Vamos então só recentrar aqui a questão da rentabilidade, né, e das estratégias, para fecharmos aqui o tema, em termos de modelização da rentabilidade. Zé Carlos, que critérios recomendas para definir o rácio empréstimo e valor num contexto? Primeiro, há, digamos, o critério critério óbvio, não é? Que é o critério, digamos, da recomendação macroprudencial do Banco de Portugal. Portanto, os bancos esse é o objetivo, não é? Começa logo por aí, portanto, alavancar mais de 4 vezes. E depois a segunda recomendação que eu faço é, ok, se vocês vão, portanto, quanto mais alavancados estiverem, digamos, mais será de utilizar, digamos, uma taxa fixa de um lado de financiamento, e se não for uma taxa fixa ad eterno, pelo menos uma taxa mista durante um número de anos, claro, relativamente significativo. Depois
portanto, depois também tem tudo a ver, digamos, com a qualidade dos inquilinos que se tem em casa Segmento de investimento, né, também. exatamente, Sim. digamos, e também com a nossa renda em comparação com a renda de mercado. Se eu tiver, eu, por exemplo, sou adepto de uma pessoa estar com uma renda, portanto, selecionar o inquilino, mas estar com uma renda ligeiramente abaixo do mercado, para depois a pessoa que lá está ter a noção de, ok, eu saio daqui, mas não arranjo nada a este preço. Claro. O que dá uma estabilidade que acaba por mais que compensar, digamos, os períodos que o imóvel está vazio. Depois não é tanto a questão da alavancagem, mas também da liquidez que eu tenho disponível por fora deste investimento. Eu até posso estar alavancado a 80%, mas se eu tiver um determinado montante para fazer face, digamos, a algum Sim, algo imprevisto. Algo imprevisto, há algumas pessoas que, portanto, há alguns imóveis que estão por algum tempo desocupados e que eu posso continuar, digamos, a pagar, digamos, o empréstimo sem que daí decorra uma necessidade absoluta De venda. de venda. Claro. E, portanto, enfim, eu vou chegar ao habitual lugar comum do depende. Exato. Sim, esta questão é importante. E a liquidez do mercado, Henrique, até é importante porque, ou neste caso, a iliquidez do investimento imobiliário, face, por exemplo, a taxas de depósitos e de obrigações que estão muito baixas, né? Justifica essa iliquidez, ou seja, a tira atual, achas que justifica essa iliquidez do mercado imobiliário? Essa é uma pergunta um bocadinho complexa. Bem, é evidente que há um prémio de liquidez, não é? Claro que sim. Vender uma casa não é a mesma coisa que vender uma ação ou vender uma obrigação. Eu acho que a TIR média, sendo à volta dos 7%, estamos a falar de um depósito a prazo que hoje renderá os 2%. Nem 2%, se calhar, mas sim, à volta dos 2%. Apesar de tudo, a habitação ou o imóvel tem uma característica que se bifurca, que é, por um lado, gera renda, não é? Uhum. Por outro lado, pode ser objeto de valorização, pelo menos uma tendência de longo prazo. Bem, se conjugarmos uma yield de arrendamento que ronda os 7, 8% e uma valorização anual que anda em linha com a inflação, eu julgo que valerá a pena o investimento imobiliário, numa perspectiva, digamos, unidimensional, porque se estivermos apenas a olhar para o mercado imobiliário, porque também há ações e há outras coisas. Sim, claro, evidente. De investir. E mesmo investir em imobiliário pode-se investir de outra maneira. Se calhar isso falaremos mais adiante. Sim, porque no mercado imobiliário as yields não são yields, são cap rates. Sim, no fundo é mais correto. Porque eu tenho ali uma perspectiva que a renda vá subindo e aquilo é a renda bruta a dividir pelo preço de compra, basicamente. Exatamente, só que um yield, enfim, é aquilo e o cupão é aquilo. E aqui não, tenho uma expectativa que o cupão, entre aspas, vai aumentando de valor. Também a questão da inflação também é importante neste caso. Protege a inflação. Sim, é isso. Ficamos aqui com alguns pontos importantes, acho que foi óbvio. E a questão do investimento bem sucedido no imobiliário, julgo que não se define pelas oportunidades aproveitadas apenas, mas também pelos riscos geridos e evitando erros. Né? Aqui a questão dos erros, só para tentar contextualizar aqui na parte final, só para dizer aqui alguns, é importante preservar o capital, claro, e garantir o sucesso do investimento, mas evitar esses erros. E esses erros muitas vezes são a falta de due diligence, a análise superficial, subestimar os custos, que não se conta com os impostos. Eu sei que os jovens, como o Zé Carlos referiu, têm algumas benesses, mas os impostos estão lá, os custos totais são significativos. Depois também é aquela situação de que, já falamos sobre isso, que os melhores negócios raramente estão publicitados, não é? Tem que haver um conhecimento, se calhar, mais profundo do mercado. Depois também o imobiliário distingue-se do investimento em valores mobiliários pelo facto de, portanto, há uma assimetria enorme de informação. Claro, é isso mesmo. Portanto, e depois também a questão das pessoas também muitas vezes não terem uma estratégia de saída, como referiste isso, ou seja, quando é que vão vender, quando é que é a altura. O planeamento fiscal também não é o adequado. Portanto, há aqui uma série de erros que, se calhar, as pessoas antes de investir no imobiliário devem perceber que podem cometer esses erros. Depois, perante esta realidade,
Eu julgo que aquilo que o investidor prudente deverá fazer é diversificar, é óbvio. A diversificação é não só por imobiliário, O que não é fácil. não é fácil, né? Diversificar em imobiliário é imobiliário não preciso é fácil. fundos significativos. Mas eu diria até diversificar numa lógica de classe de ativos diferentes, ou seja, Sim. não só por imobiliário, mas também por outras Gosto de classes. diversificação de uma das poucas localizações de 100 mil habitantes. A localização de 100 mil habitantes onde a renda mais tinha subido, mesmo assim naquele trimestre de queda no país todo, era Coimbra, portanto. Exato. Já agora, sim, na preparação para este podcast, fui verificar que Castelo Branco tem uma das maiores yields em Portugal, Sim, cap está. rates, pronto, para responder. Cap rate, sim. 8,6% em O 2025. sítio mais barato em termos imobiliários, eu depois está-me a recordar, é Porto Alegre, se não estou em erro. Cá estão algumas informações privilegiadas disponíveis no público, né? Atenção, não é nada aqui. Mais barato. Também o foco na reabilitação, também acho que é um ponto importante. A questão da eficiência energética, que é fundamental, dado cada vez mais impacto dos preços da energia. Claro, perspectiva de longo prazo, manter uma reserva de liquidez, como há bocado já referimos. Portanto, tudo isto conjugado farão certamente bons investimentos. Obrigado, Zé Carlos e Henrique. Obrigado, um abraço.